Parte 2 também? A parte 1 e a parte 2? Eu li a parte 1 e a parte 2. Eu também. Até o capítulo 9, né? Isso, esse processo. Depois eu quero trocar uma É ideia muito com legal vocês. o exemplo que ele dá de Né? franquias. É Mas muito. vamos lá. Vocês assistiram aquele documentário do Ray Kroc lá do McDonald's? Nunca vi, eu tenho vontade de ver. Não Como que assistiram? chama Sério? mesmo? É Fome de Poder? É, Que é Fome de o dele? Poder. Tinha no Netflix até certo tempo atrás. Eu E acho que tem na Amazon. o, Mas tem que olhar. eu gosto muito do ator, cara. Esqueci como é que é o nome dele. O ator. Mas ele fez outros Eu sei filmes. quem é, mas não Ele fez faço outros ideia filmes do nome. importantes também. E ele é bom. É porque assim, não é, nem não é um documentário, não, é um filme. Entendeu? Então, tipo Uhum. assim, é muito legal de assistir. Eu não sou muito fã de documentário, né? Então, assim, mas é um filme bom. Um filme bom. Aí, então, primeira introdução que ele fala, né? O que é o mito do empreendedor? É quando você acorda num certo dia e você decide que não vai trabalhar para você mesmo, né? E aí ele faz essa introdução e eu gostei muito dessa suposição fatal que ele disse, que os caras quando vão montar a empresa, eles acham que é só ser técnico, né? E aí ele fala que a suposição fatal, quem entende o trabalho técnico da empresa, entende a empresa que faz o trabalho técnico. E aí eu lembrei de uma coisa que sempre me revoltava muito, cara, antes de eu conhecer, né? Principalmente antes de entrar na fundação. Como é que os caras chamam um gerente de projetos para tocar um projeto que os caras não sabem de nada, entendeu? Aí eu ficava pensando nisso, porra, velho, não é muito mais fácil você pegar alguém que já é da área e colocar pro cara tocar o projeto, né, a empresa. Só que, assim, não é assim, né? E é por isso que tem um monte de gerente de projeto aí, master, que ganha dinheiro pra caramba, porque chega num lugar que não tem nada a ver, que não entende nada do modelo de negócio, só que começa a fazer as coisas funcionar, né? E aí ele fala que isso faz o ofício, né, o ofício, o trabalho que você gostava antes, se transformar num fardo. O que vocês acharam dessa introdução que ele deu? Eu achei bem interessante, porque ele dá uns exemplos de negócios bem comuns, assim, que a gente vê, né? De, sei lá, de confeitaria, tipo bolo, uns negócios assim, né? Que Aham. ele fala. Mas eu acho que isso acontece bastante. E eu fiz igual você, Kleber, fazendo um pouco da associação, até trazendo para talvez dentro de um universo ali um pouco mais do mundo corporativo. Então, até falando um pouco do seu futuro, assim, de qual que é o papel do consultor aqui. Ele Aham. é o técnico, ele não é o técnico, muitas vezes. Ele vai ser meio que o empresário, o Aham. empreendedor ali daquele projeto, daquela coisa que ele está tocando, assim. O técnico vai ser uma outra pessoa, talvez, que vai estar trabalhando com ele. E é engraçado, assim, né, cara? Oi? Eu acho muito. Porque condiz justamente com o que ele fala aí no capítulo 2, né? Que ele fala que tem o empreendedor, que é o sonhador e visionário, o administrador, que é o Sim. pragmático, o técnico, que é o cara que executa mesmo. Tipo assim, o técnico, tem uns caras que eu conheço que, tipo assim, eu pergunto pra eles, pô, velho, tipo assim, tem um arquiteto lá na minha sessão, eu pergunto, pô, velho, tipo assim, você pretende ficar fazendo projeto a tua vida inteira, pô, velho, eu gosto mais disso aqui, por mim. Tipo assim, você vê a felicidade genuína dele em só fazer projeto desse jeito, né? Mas, assim, ele ainda aprofunda, né? Um faz promessa pro outro que o outro não quer cumprir. E aí é aí que eu acho que tá a confusão. Mas continua o que você estava falando aí, Carol, desculpa. Não, mas eu acho que era isso, assim. E às vezes esse ponto do orifício nascido do amor se transformar em um fardo, é isso. Às vezes a pessoa gosta muito de fazer uma coisa e talvez por uma pressão externa da sociedade ela acaba indo para um caminho que ela não quer seguir. Então, Aham. eu lembro que tinha uma professora minha do cursinho que ela falou assim, gente, por que que no Brasil tem um tanto de universidade? Por que que todo mundo tem que fazer universidade? Às vezes não é. Às vezes a universidade não é para todo Uhum. mundo, às vezes a pessoa tem que fazer um curso técnico e está tudo bem. E Claro consegue que no se virar Brasil assim, tem né, todo um cara? contexto de que o curso técnico, obviamente, não Uhum. necessariamente pode te dar, né, os recursos financeiros, talvez para você ter É, uma o, condição ali o legal, próprio mas Samuel que saiu da faculdade, né? Eu conversei com ele de verdade, assim, pra saber quais. E, tipo assim, realmente ele tá coberto de razão, porque, assim, não tava fazendo sentido pro que ele fazia, entendeu? A gestão da empresa dele já tava em outro ritmo, assim. E aí ele me conversou, pô, cara, achei muito generalizado e tal. Pô, velho, pior que eu concordo contigo, eu acho que é isso mesmo. E, assim, eu também concordo, não tem que fazer faculdade só porque você quer fazer, não. Você já se viu em algum desses dilemas aí, Ana, agora no começo da sua empreitada?
Então, eu tenho dois exemplos práticos. O primeiro é meu pai, que tem uma loja na minha cidade, né, no interior, Pará de Minas. E aí é uma loja de 30 anos, meu pai já está com 60 e meu pai não consegue sair da loja. Ele Tudo virou a depende loja, dele, né? tudo. Então aí, tipo assim, ele é literalmente o técnico. O teu pai é a loja em si. Meu pai é a loja. E, tipo assim, ele tá numa fase de. Eu fico falando com ele, você tem que aposentar, você tem que parar de acordar às 7 horas da manhã para trabalhar. Você não é um funcionário. E aí eu brinco com ele, vai bater ponto, seu chefe vai te dar folga hoje. Ele virou o seu próprio funcionário, e ele cobra dele mesmo. Então, é um exemplo, tipo assim, de empresa que eu falo que a gestão é muito centralizadora, né? Então, ele quer estar no meio de tudo, quer estar envolvido em tudo. Eu acho que entra um pouquinho no capítulo 3, que fala, tipo assim, os meus funcionários não são capazes. Meu pai acha muito isso, que, tipo, só ele consegue estar lá falando sim ou não. E aí, agora, vivendo essa nova fase, né? Eu acho que talvez a minha experiência com o mundo corporativo me deu um know-how maior de delegar, de fazer gestão. Só que, por exemplo, quando eu olho para o Gabriel, que é meu noivo, ele é literalmente o técnico que quis virar empreendedor, que teve a convulsão, né? E aí, eu ainda brinquei com ele. É porque ele é um médico, né, Ana? Hum? Ele é o médico, né, que faz os Ele é um implantes. médico. Entendi. E o Gabriel ama fazer cirurgia, mas pede o Gabriel para olhar para questão contabilidade, Aí, por questão isso, de dar um treinamento, não gosta. Ele fala, nossa, eu tô odiando isso aqui. Eu falei assim, mas é o seu futuro. é por Tipo, isso que ele você tá fica lá, muito né? saltitante na hora que tá operando e na hora que vai fazer alguma coisa no dia a dia, eu nem... É por isso que você tá lá, Ana. Como é que ele fala? Ele fala uma parada muito legal, cara. É a delegação por abdicação e não por obrigação, né? Alguma coisa assim, não sei se eu anotei. Vocês lembram disso? Ele fala que a delegação por obrigação toma o lugar da delegação por abdicação, alguma coisa assim. Que em uma você obriga o cara a fazer o seu trabalho e na outra você vê assim, não, você tem a capacidade, precisa que você faça isso aqui e você realmente vai saber o que ele tá fazendo, né? E meu pai, cara, meu pai também, meu pai tá montando uma lojinha de marcenaria agora. E, cara, ele é zero administrador. Zero, zero. Tipo assim, organização, contabilidade, é tudo na cabeça dele. Tipo, pai, ô pai, como é que tá os produtos? O seu cadastrou todos? Não, tá, então falta isso aqui e tal. É tudo na cabeça dele, entendeu? E aí entra o capítulo 3, né? Que ele vai falar da infância, que é muito nessa de do cara se confundir com a empresa, né? Na infância, o empresário e a empresa são a mesma coisa. E aí, se você quer trabalhar em uma empresa, arranja um emprego na empresa dos outros, que é a dica que ele dá. Aí, isso aqui eu achei genial, cara. Porque assim, você vai estar montando você vai ter um emprego dentro da sua empresa, que era o que a mulher dos bolos lá das tortas estava fazendo. Ela estava se sacrificando e, tipo assim, ela não queria perder o controle que ela tinha sobre tudo, né? E aí, desculpa, aí ele debate e fala dessa confusão que tem entre o cliente enxergar a empresa como sendo a pessoa e não o CNPJ em si, né? E assim, eu acho que eu enxergo muito isso até, acho que na vida mesmo, assim, com qualquer coisa que você vai fazer, né? É difícil passar essa imagem de quem você é, tipo assim, as pessoas confundem muito, às vezes elas vão num lugar e pedem por um funcionário específico para fazer alguma coisa, e aí ele vai entrando nisso para poder como sair da infância para a adolescência. E aí ele já fala que a contratação ela é essencial porque você precisa ter um crescimento da empresa, você precisa saber como você vai crescer, você precisa ter essa noção de como você vai se expandir, né? E aí, de novo, Ana, vocês já estão nessa fase? Vocês já passaram dessa fase? O que você achou? Qual fase, o Kleber? A de A contratação, da a infância e da adolescência. de adolescência? Então, eu tentei trazer muito para o contexto atual. Então, por exemplo, quando a gente pensa no... Eu foquei muito nessa parte do técnico empreendedor e do gerente. A gente não, na minha opinião, a gente está sem empreendedor na clínica. Porque a gente está muito na fase inicial, talvez a adolescência, que é... Ou na infância, né? Que é formar os processos, Sim. desenhar tudo muito bonitinho. Eu, principalmente, tentando controlar tudo. Então, a gente está com o sistema, está tentando meio que desenhar os processos, mas Mas não eu tem acho que, que tipo assim, eu desenhar. acho que você tá desenhando porque você já tem uma visão do que você quer fazer no futuro, entendeu? Tipo assim, Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a tipo assim, eu gente... acho que você tem um pouco de empreendedorismo nisso, porque você tá tentando enxergar alguma coisa e tá querendo desenhar para chegar lá, né? Ou não?
Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente investe muito em marketing, em tráfego, né? E isso traz para a gente muito paciente, mas às vezes é lead não qualificado. Uhum. Acontece de vir lead um pouco sujo, digamos assim, aquele paciente que é só curioso. E um jeito que a gente teria, que eu dei a ideia quando a gente estava pensando em abrir a clínica, fazendo em obra ainda, né? Que é fazer parceria com barbearia. Que Genial, para mim genial. é, tipo assim, visionário, Vai custar. porque você tá lá cortando seu cabelo, o seu cabeleireiro te chama de calvo, fala, nossa, tá ruim a situação aqui. E eu não levei isso adiante, Não, ficou paralisado. e é um Depois, ecossistema sustentável, porque aí você vai na clínica, coloca o cabelo, cresce mais cabelo, aí o cara volta na barbearia, aí pô, aí vai voltando de novo pra clínica, fica um ecossistema sustentável, né? É um ciclo bom, hein? sim, aí foi a ideia que eu tive lá na obra. Agora pergunta se saiu do papel. Não. Entendi. Então, tipo assim, essa ideia do empreendedor de escalar, fala muito de franquia, né? Modelo de franquia, de Uhum. expandir bastante. A gente não, também que tá paralisado. Não, Só sim, que tem sim. um ponto, né, gente? A gente tem 3 meses, eu acho, no Não, máximo. sim, sim, com certeza. Acho que tem que ter paciência também. E é uma coisa, tipo assim, sua empresa, ela tá nascendo, já tá nascendo mais madura do que da infância, por exemplo. Ele fala lá que algumas empresas, elas nascem maduras, né? E a tua, por exemplo, você já tá pensando em como estruturar direitinho, já tá pensando em montar os processos, são coisas importantes. O meu pai, por exemplo, é uma coisa que eu respeito ele, porque, tipo assim, ele foi muito... Nesse sentido que você tá falando, ele tinha uma visão muito clara, tipo assim, cara, eu tenho 6 meses e eu quero faturar tanto. E eu vou conseguir isso do meu jeito, porque eu atendo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Os meus fornecedores são esses, e é assim que eu vou conseguir mais desconto deles. E tipo assim, ele mapeou tudo certinho. Mas é aquilo, desorganizado financeiramente, contabilmente, né? Ele tem que dar graças a Deus que vai ter um contador com ele. Mas assim, ele teve muito pé no chão para poder falar, pensar como queria. E às vezes eu era até teimoso, né, do lado dele. Pô, pai, mas tem que pensar em crescer mais mesmo, isso aí e tal, não sei o quê. Só que às vezes, tipo assim, não é a abordagem certa, né? Você quer comentar alguma coisa, Carolzinha? Mas seu pai pensou nas Não, estratégias de como que ia faturar, eu, Kleber? Em tudo? Não, assim, ele não foi muito profundo, não. Ele pensou, tipo assim, ele escolheu um hotspot bom, ele escolheu um ponto legal, e ele estudou, tipo assim, na região, quantos lugares tinham, ele estudou os potenciais clientes que ele poderia ter um contrato de boca, assim, falado, sabe? Tipo, se eu aumentar essa marcenaria aqui, você que trabalha com isso aqui, você iria comprar quantas cartelas de MDF, sei lá. Ele pensou nessa estratégia para fazer uma base, só que a estratégia mesmo, assim, por trás para conseguir vender de maneira mais qualificada que você está falando, não. Até porque marcenaria é um produto assim que ou você vai vender para o marceneiro mesmo, ou então você vai vender para alguma pessoa que está passando ali, precisou de algum parafuso, alguma coisa, entendeu? Não é uma coisa muito específica assim. Mas seu pai vende o MDF ou seu pai é a empresa de marcenaria? Ele compra o MDF e vende, né, na lojinha dele. Ah, tá, entendi. Não, Ele ele não vende faz tipo os assim, móveis. parafuso, cola, MDF, como é que chama? Disco daquelas máquinas que corta, cara, esqueci o nome disso. Mas então ele vende material pra para marcenaria, exatamente. marcenaria e construção e coisas do Exatamente. tipo. Mas ele não vai lá na casa dos outros e faz sei lá, os móveis Não, planejados. tipo assim, não. Aí, mas ele foi inteligente com isso porque, tipo assim, ele conheceu vários marceneiros, entendeu? Ele sabia empresas que trabalhavam fazendo móveis, essas coisas. E aí ele já meio que. E, tipo assim, ele já tinha uma rede de contatos boa porque ele já era representante comercial de produtos de construção. E aí ele conseguiu expandir nisso. Então a estratégia dele foi muito mais assim no orgânico mesmo do que no tráfego pago, no digital, sei lá, mídia inorgânica também. Mas eu entendi o que você falou e, claro, é um potencial crescimento futuro, né? Mas não é muito, assim, o que ele está se especializando hoje. E eu achei inteligente também, porque, tipo assim, se você for parar pra ver, não é um pessoal, assim, muito antenado no celular que vai pesquisar, entendeu? Tipo assim, é um pessoal mais de idade, já que às vezes, pô, sabe aquela E lojinha eu tal acho que que é tem mais lá cada rua e tal, não literalmente sei o o QI, quê, indicação. sabe? Aí, tipo assim, foi nesse sentido. Aí, pô, mas vamos ver aqui o próximo falando da... Ah, tá, esse aqui. Cara, esse aqui eu gostei pra caramba. Que ele fala, né, que tipo assim, se você é uma empresa na infância e você não sai da adolescência, aliás, é uma empresa na adolescência e vai para a maturidade, você volta para a infância consequentemente. E isso ele fala principalmente por quê? Porque uma vez que você contrata alguém de uma maneira ruim, não de uma maneira ruim, mas com uma intenção que não é a correta, né? Que é a delegação por abdicação.
a empresa vai ficar dependente de uma única pessoa que você provavelmente, tipo assim, não conheceu o que ela estava fazendo mais. Você acabou dando a empresa para outra pessoa, só que a outra pessoa saiu, pô, a empresa desabou, caiu, e aí você vai pensar o quê? Pô, cara, vou ter que fazer tudo sozinho de novo. E aí ele fala que esse é o limite que ele extrapola, né? E ele volta da adolescência para a infância. E aí ele colocou aqui os limites que as personalidades se sentem seguras. Ele falou, o técnico é a quantidade de tarefas, o administrador é o número de técnicos que ele consegue gerenciar, supervisionar, o empreendedor é a quantidade de gerência que ele consegue convencer em prol da visão dele, né? A quantidade de pessoas que vão concordar com a visão que ele está tendo do negócio. E o que a gente falou, foi se ele extrapola o limite e volta à infância porque ele não conseguiu fazer a contratação bem sucedida, né? E com uma delegação que seja mais sistemática, uma delegação pensando mais nas funções das pessoas e não só abdicando do seu próprio trabalho em si. E aí ele coloca que a confiança não vem da fé cega, porque eu acho que é isso, né? Ele precisa confiar na pessoa sabendo o que ela faz e não só acreditando que ela vai fazer aquilo e vai dar tudo certo, certo? E deixa Eu eu acho ver. que ele traz uma visão interessante sobre essa parte de confiança, assim, de confiar, Ah, é mas verdade, cara. conhecer, sabe? É, Então, ele e fala. aí é nesse capítulo que ele fala da moça lá que pediu para sair, não é? Da empresa, Isso. e a mulher ficou. E aí ela ficou triste e tal, não sabia que isso Aí poderia ter ela fica sem acontecido. norte, né? A pessoa, quando ela confia demais, ela acaba depois. Ela meio que entra na adolescência e depois ela, se acontece alguma coisa que tá fora, né, do controle dela ali, ela perde o rumo, meio que volta para a infância. Mas eu achei interessante porque eu tenho um exemplo pessoal da minha família, assim, porque que foi um processo difícil, assim, para o meu pai. Ele tinha uma oficina mecânica e ele tinha um gerente que era o braço direito dele lá e fazia várias coisas de processo ali, mas a parte também, não de contabilidade especificamente, mas assim, né, gestão de entrada, subir nota, enfim. E aí, durante a pandemia, ele teve que demitir ele por uma questão, né, financeira e por um tempo ele acho que ele talvez tenha se dado conta Ele de voltou para que a infância. ele não tinha o conhecimento dele, né, e que ele ficou meio desnorteado. Depois ele conseguiu meio que seguir, né, meio que se adequar lá, redesenhou um pouco as funções, teve que aprender na marra, mas por uma situação inusitada, assim, e eu vi muito isso, assim, de que ele talvez voltou momentaneamente para a infância, mas conseguiu depois retomar, de certa forma, Ele não. Eu acho que ele aos achou trancos e barrancos, que. sabe? Talvez ele tenha pensado que o erro foi muito mais pontual naquele funcionário e não nas pessoas que ele pode confiar em si, né? É, Difícil diferente da mulher da Sarah aqui, que é a mulher da Thor, né? Que ela ficou totalmente abalada e tal, e pô, não queria voltar e fazer tudo só, deixar para outra pessoa fazer isso. Mas assim, só reforça, né? Que você tem que. é, eu acho uma sacanagem você contratar uma pessoa para poder colocar ela para fazer o seu trabalho. E aí quando você não perde a confiança dela, ela vai pensar exatamente a mesma coisa. Pô, cara, por que eu tô fazendo um trabalho se eu posso fazer, então, já que eu tô fazendo tudo sozinho, né? Então, assim, e que tipo de valorização você dá para ela também, né? Por isso que aí acaba virando um jogo de soma zero, né? Então, não faz muito sentido. Eu gostei muito dessas afirmações aqui que ele colocou, né? Que as empresas elas podem nascer maduras a depender da construção da visão que o seu dono tem dela. E aí ele coloca várias frases, né? Virou quase um quiz aqui que eu fiz. Por exemplo, produção de resultados externos, a empresa é o produto, visão no presente para lidar com o futuro incerto, visão de futuro para transformar o presente, empresa em partes que formam um todo, que trabalho deve ser feito, satisfaz o técnico e entrega o produto ao cliente, menos a ver com o que é feito e mais no como é feito. O que vocês acham aí que é cada palavra, cada frase dessa, do empreendedor, do técnico? Produção de resultados externos, o Carol. Valendo nota, viu, produção de Carol? resultados externos. Nossa Tô Senhora. brincando. Eu acho que é o empreendedor. O técnico fala de resultados internos, não Então, é? eu também acho. A empresa é o produto. Isso aqui deve ser o empreendedor porque entra no lance da franquia, né? Então acho que é o empreendedor também. E visão no presente para lidar com o futuro incerto. O que você acha, Ana? Essa eu achei difícil.
O gerente que eu acho que fica olhando o futuro, não é? O gerente olha o presente. Tem uma parte que fala o que cada um olha. Eu acho que o empreendedor ele olha o futuro para moldar o presente e aí o técnico ele faz o do presente, ele pensa como que, tipo assim, como que ele vai reagir lá no futuro. Ele pensa que o futuro é Uma visão consequência. mais de curto prazo, né? Mas é meio doido isso, né? Tipo assim, o empreendedor tem que pensar na visão de futuro para transformar o presente. Eu acho que entra mais naquilo que a gente pensou no como que ele vai querer fazer as coisas para o cliente e tal, como que vão ser os processos. Ele vai aprofundando mais. Aí ele pensa, aí tem outro ali que é a empresa em partes que formam um todo. Acho que justamente também como o empreendedor ele enxerga que que ele depende do técnico, do empreendedor, depende do empreendedor, do administrador. E não as pessoas todas vão montar um quebra-cabeça assim que vai ficar um Frankenstein no final, né? E ele pensa mais também que trabalho deve ser feito, por exemplo. Agora esse aqui eu não sei não, que trabalho deve ser feito? O que você acha aí, Carol? Me esqueci. Essa me pareceu uma pergunta meio imediatista de técnico, assim, o que eu tenho que fazer Isso! agora? Ah, Qual é a minha verdade. tarefa? Acho que é O que eu devo técnico mesmo. cumprir, né? Como se fosse um checklist de tarefas. É, Uhum. E essa daqui ficou bem clara, né? Satisfaz o técnico entregar ao cliente, com certeza é o técnico. E a última ali, menos a ver com o que é feito e mais no como é feito, é a do empreendedor. Tem as respostas, acertamos. Eu espero, né? Ó, o que Mas trabalho aqui deve eu ser acho que essa parte fala muito sobre franquia também, né? Se eu não feito. me engano, é o 6. E aí tem um ponto que não é todo nicho de mercado que dá para levar um pouco para esse lado de franquia. Por exemplo, quando a gente fala de clínica, a minha maior argumentação de venda a gente não é uma franquia. A gente Aham. não é uma rotatividade. Eu fiquei muito. É porque, tipo assim, eu tô curioso pra saber como que ele vai falar na parte 3 se ele quer que a gente transforme o nosso negócio em uma franquia, ou se ele quer que, por exemplo, a gente pegue um modelo de uma franquia bem sucedida, parecido, sei lá, com o nosso, e aí a gente extraia dela pra colocar no nosso negócio, entende? Eu não sei como é que eu ele vai. acho que é isso. Que ele vai pegar um modelo assim bem sucedido e tentar avisar na sua própria empresa, né? Que na parte 3 ele vai explicar como você montar a sua empresa. Aí cada um aqui vai sair com uma empresa, esse é o trabalho final do Degrau de Papel. Tô brincando. Do E, BP, né? uhum. Do- Mas assim, o capítulo 6 eu achei mais interessante que, tipo assim, as empresas elas podem começar maduras já dependendo da visão das pessoas, né? Porque, por exemplo, eu acho que o meu pai, ele vai começar bem na infância, porque ele está trabalhando sozinho lá hoje, futuramente eu acho que ele vai contratar alguém. Só que eu não sei se ele vai deixar bem claro para a pessoa que está trabalhando o trabalho dela e tal. Não sei como vai se comportar. Tipo assim, a personalidade do meu pai, ele é bem empreendedor assim, mas ele é muito técnico também. Eu não sei definir muito bem, mas ele é muito. Eu acho que ele não separa muito bem os papéis. E aí, eu tenho um exemplo também. Eu conversei com um colega meu que ele tem uma clínica de emagrecimento. E aí ele estava me falando, cara, de problemas que ele estava enfrentando, porque ele tinha 3 funcionários. E na verdade ele tem 4. E aí dessas 4, ele demitiu 2. E assim, esperava-se que o faturamento ia cair. Só que ele falou que o faturamento aumentou, cara. Porque ele disse que, tipo assim, eu perguntei pra ele, pô, cara, porque eu acho que caiu numa situação até parecida com a tua. Porque, assim, ele é médico também e eu achava que o produto era ele, entendeu? Porque, pô, ele tem lá uma clínica, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai fazer o tratamento para as pessoas, então, pô, o produto deve ser ele. Aí eu perguntei pra ele, pô, velho, mas, tipo assim, tu não é o produto da empresa? Por que depende tanto de pessoas externas assim? Não é só você combinar, marcar um dia pra pessoa ir lá, tu atender ela de boa. Aí ele falou, não, cara, então, eu percebi que eu tava tendo muito baixo retorno porque eu não tava conseguindo fazer as consultas de uma maneira propícia, eu não tava conseguindo trazer o retorno é, Pacientes. dos meus pacientes. E aí, quando alguém desmarcava, eu já tentava ficar encaixando. Hoje, quando alguém desmarca, eu não remarco mais. Eu fico tranquilo com isso. E eu estava percebendo que a construção da jornada do cliente estava muito ruim. A abordagem desde o WhatsApp até o suporte, não, que ele falou. Desde o WhatsApp até a forma que a pessoa chegava. Aí falou que tinha hora que faltava, sei lá, produto no banheiro para a pessoa usar, entendeu?
E ele me falou que ele demitiu as duas funcionárias. E antes de fazer isso, ele dobrou o salário de uma delas, para poder saber se o problema era dinheiro. E não tinha mudado nada, tá ligado? E aí ele demitiu essas duas e ficou só uma. Aí disse que chama a outra para conversar e falou assim, ó, preciso que você esteja comigo, preciso que você seja competente nessas coisas, preciso que você faça esse trabalho certinho. Quando tem algum pane assim, você sabe que você tem autonomia para resolver tudo isso. E ele falou que o faturamento da empresa aumentou, cara. Então, assim, ele saiu, ele partiu para uma adolescência precoce, né? E, tipo assim, eu achei que ele ia voltar para a infância, só que eu interpretei como se ele tivesse meio que saído de uma adolescência precoce para ir para uma adolescência boa. Que ele conseguia trazer que ele tirou duas pessoas, perdeu o pessoal, perdeu ali gente orgânica e tal, mas com uma pessoa só ele conseguiu se manter na adolescência de uma maneira saudável. Aí eu, caramba, cara, então às vezes assim não tá só associado com a quantidade de pessoas que tem para você sair da infância para a adolescência, mas principalmente com o conhecimento que ele tem do trabalho dela e também eu acho que entra num ponto que ele vai falar lá na frente, que é da clareza, dos processos, de tudo que é necessário para você entender que o seu trabalho está gerando sentido. Aí eu achei legal, cara. E aí ele falou que isso ficou na cabeça. Eu tava conversando com ele e falou, pô, cara, vou comprar esse livro agora. Porque eu tava falando, foi um dos caras que eu comecei a ler esse livro. E ele tava lá tentando comprar, então a gente tava pegando, pô, chegar em casa vou comprar. Não sei se ele comprou, né? Espero que sim. Mas enfim, esse aí foi um exemplo. E aí chegou acho que na parte mais interessante que eu achei do livro, que é quando ele começa a falar desse modelo de franquia, né? E aí ele começa a falar dessa revolução turnkey que eu não conhecia, não é mesmo? E aí ele fala de trabalhar no negócio como um sistema e não apenas como o trabalho sendo feito por ele mesmo. E aí eu achei bem legal a motivação inicial que ele dá na capa desse capítulo. Eu não sei se vocês viram, que ele dá uma definição de sistema. Que aí ele fala assim... Cadê? Ai, meu Deus. A teoria de sistemas percebe o mundo em termos de fenômenos interrelacionados. Nessa estrutura, um todo integrado cujas propriedades não podem ser reduzidas às suas partes, chama-se sistema. Ou seja, é um manual antiburro, pelo que eu entendi. Você estabelecer um sistema é basicamente você transformar um em um manual antiburro. E aí ele fala que essa revolução, ela contradiz o pensamento que o sistema da empresa está só associado ao produto que ela vende, né? Que ele dá um exemplo daquelas franquias que elas dão só os produtos, né? Por exemplo, a Chili Beans não mais, né? Que a Chili Beans agora tem os quiosques, mas não sei se uma empresa de óculos que vendesse só os óculos da Chili Beans, por exemplo, que antigamente era assim. E aí a franquia do negócio formatado, ela acaba mudando isso, né? Porque o cara vende tudo, vende um modelo de negócio, cara, tem que todos os processos que tem que fazer, você só tem que fazer isso. E aí ele dá o exemplo do McDonald's, que é o cargo-chefe aqui do livro, eu acho, né? Que é uma empresa que, tipo assim, que é muito quadradinha, né? Ele fala lá depois que é tanto tempo para assar o hambúrguer, tanto tempo para fazer a batata, a montagem dos pixels tem que ser de uma maneira muito específica para eles não caírem, não pode demorar mais do que isso. E aí, tipo, ele vai evoluindo isso aqui, né? Alguém quer comentar algum ponto aqui? Eu achei bem expositivo essa parte. Vai mais uma dúvida para Carol, se a Boticário, se ela sabe a parte das franquias da Boticário, quando vai montar uma loja, você tem todo esse processo, tipo assim, perfeitinho, de Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, eu acho que tem até as roupas deve ter, cara. Tem, é muito redondo. O Boticário, na verdade, assim, o sucesso do Boticário foi por causa das franquias. E assim, hoje em dia é muito legal isso, porque começou como uma empresa familiar, mas aí eles deixaram um processo ali redondo. E hoje em dia, até para vocês terem uma ideia assim, de como a questão da franquia é redonda para o negócio ser perene. As franquias, os donos de franquias são pessoas que, às vezes, a pessoa normalmente tem uma família, e aquela franquia pode ser que fique de herança para os filhos daquele franqueado, enfim. Hoje em dia, vamos supor que eu sou um franqueado, eu tenho 100 lojas, 30 lojas. Tem franqueado que tem muita loja. Vamos supor que eu tenho 30 lojas. Eu não posso simplesmente ter lá o meu filho e falar, agora eu vou passar para o meu filho. Não. Tem toda uma formação dos sucessores, tem uma formatura dos sucessores, eles fazem uma prova, tipo assim, um acompanhamento lá e tudo,
para que tenha uma sucessão realmente aprovada pelo conselho do grupo. Então, não, o filho, o Zé Goela lá que fala que não sabe nada de nada, tem que aprender primeiro, antes dele assumir o negócio do pai, porque senão ele detona o negócio do Grupo Boticário como um todo, sabe? Então, é muito legal, porque é muito redondo, assim. E eu fiquei pensando muito no Boticário quando eu fui lendo as coisas, porque é muito essa realidade, Oh, assim, mas dá do pra modelo fazer, de João. Um franquias. quiosquezinho aqui falou que é R$ 110.000, 4 metros quadrados. Aí Dá pra eu já vai fazer. fazendo. Mas que legal. Mas E entrando em mais detalhes, assim, você sabe de alguma coisa específica, por exemplo, forma de abordagem, roupa, dress tem. code, é tudo muito específico também? A gente fala, acho que chama Botileza, é meio que uma maneira de atender os clientes, acho que é tipo a gentileza do Bot, se não me engano é isso, tá? Mas tem tipo um treinamento muito específico de atendimento de clientes que você tem que seguir. É, eles participam, por exemplo, de live, quando tem lançamento, enfim, Uhum. tem um sistema Botileza. interno para fazer pedido. E tanto tem a contrapartida assim, de que o franqueado tem que seguir, quanto o Grupo Boticário também tem uma contrapartida para o franqueado, que é, hoje em dia, não se pode vender nenhum produto que seja da marca O Boticário fora do ecossistema das franquias O Boticário ou do e-commerce do O Boticário. Então, por exemplo, eu não posso pegar um perfume Malbec e vender na Beleza na Web, que também é nossa. Eu posso ter ele anunciado na Beleza na Web, mas a Beleza na Web funcionando como marketplace que vai levar para o Boticário. Eu não posso vender na Droga Raia, para o B2B. Então, é muito redondo, assim, todo Eu tô vendo aqui que não é tão o simples também sistema. não. Ó. Precisa ter 12 meses de experiência no varejo, no mínimo, e tem que ter formação superior também. Então, Sim, não é qualquer pessoa que pode virar um franqueado, não, porque tá tem vendo? muito a ver com. Mas eu acho que o ponto é exatamente esse, tipo assim, se eu for montar uma loja de perfume, não de perfume não, mas não sei, uma loja de beleza. E talvez o primeiro passo que eu tivesse que fazer era olhar assim, cara, como é que é a franquia do Boticário? O cara tem que ter tem que ser graduado em administração de empresa, alguma coisa correlata, ter 12 meses no varejo, mas que varejo também eu não sei. Quanto que é o investimento inicial? Quanto que demora para ter um retorno? Assim, então, eu acho que o modelo da franquia, o cara vai pensar assim, pô, cara, esse aqui tá dando certo em muitos lugares. Então, a probabilidade dele dar certo comigo, gerenciando um negócio similar, deve ser alta, né? Mais alta do que com certeza eu tirar tudo da minha cabeça, ou então eu começar a trabalhar só como se fosse um técnico ali, abrupto, né? Não sei. Então, acho que Sim, vai muito e muito. nessa pegada. No do McDonald's, eu acho que ele não entra tanto no detalhe disso, porque ele mostra muito, eu acho que talvez o começo, quando expandiu, mas eu imagino que deve ter um tanto de requisito também para a pessoa abrir uma franquia Não, do McDonald's, hoje assim. entra até em questão, assim, o negócio do McDonald's, eu não sei se sempre foi assim, mas hoje ele é praticamente imobiliário, né? Porque para você ter uma franquia do McDonald's, você precisa fazer um contrato de 30 anos, eu acho, e tipo assim, você não pode abrir em qualquer lugar. Os próprios É, administradores da rede vão sim, falar assim, não, você só pode abrir aqui, aqui, aqui. Então eu não sei se isso mudou de lá pra cá, né? Ou se sempre foi uma motivação assim. Mas eu acho que o é, exemplo do McDonald's é mais para falar dessa revolução turnkey, para ele mostrar, tipo assim, onde que a chave virou, né? sim. Mas no próprio McDonald's, por exemplo, ele mesmo fala que tem a Universidade do Hambúrguer, É, que chama, bizarro. fica em Barueri, que tem que fazer a formação. É claro que assim, a mão de obra é um pouco diferente ali, porque é muito atendimento ali rápido, né? Muito fazedor ali, os atendentes, mas eles passam por uma formação, tem que ser rígido ali, redondo. E se o gestor não quiser que os atendentes passem por essa formação, ele não vai abrir uma franquia, entendeu? Então, Aham. também é cheio de regras, assim, Nossa, tá. Aqui ele vai falar do. Ele entra na parte 2 aqui, ó. Não do sei se. protótipo. Que é o protótipo de franquia, né? Aí ele fala, assim, é um pouco conflitante pensar nisso, né? E falar em criatividade, já que é uma coisa tão amarrada. Mas ele fala que a criatividade ela é alimentada objetivamente até transformar-se em uma inovação que funcione. Então você só vai implementar a criatividade no seu processo ali se você vê que ela vai funcionar. Foi isso que eu entendi. E aí o modelo da franquia, ele faz primeiro você testar todas as hipóteses possíveis, né? Para você ver onde que pode errar,
para poder você ter a certeza que vai ter sucesso máximo em qualquer outro lugar que você for abrir. Então, assim, pode ser que, não sei, o frio impacte de uma maneira em um lugar e o calor de outra maneira em outra. Então, como é que eu chego num denominador comum para tornar essas duas opções viáveis, né? E ele fala também que o sistema comanda a empresa e as pessoas comandam o sistema, né? Isso aqui eu entendi que foi no sentido de a gente não estar refém, como se a gente fosse, sei lá, cachorros doutrinados, assim, para poder fazer a mesma coisa todos os dias, mas o sistema, ele também é palpável e moldável ali a demanda que vai depender dos funcionários e colaboradores da empresa. Terminar aqui para a gente dar os pontos para a gente debater. E o sistema do protótipo ele é apropriado para ele oferecer equilíbrio entre as três personalidades, né? Ele dá o técnico o trabalho que o técnico quer fazer, ele dá ao empreendedor a visão de futuro que ele quer implementar e ele dá ao administrador a organização que ele precisa. E a franquia do negócio formatado ela se diferencia porque ela é uma franquia que vai fazer um negócio bom em comparação com seus concorrentes e que ela também está focada muito mais no modelo das coisas de fazer e não só no produto. Então, e aí ele fala que a pergunta que você tem que fazer é como criar uma empresa que funcione sem você, né? Ou seja, você sair de lá e não ter sua imagem associada, né? Comentários, discussões. Ei, mas alguém, pois é, ele explica aqui o protótipo da franquia, né? Eu sinceramente não vi nesse capítulo muita coisa assim que eu pudesse acrescentar. Eu não sei Eu vocês. achei que esse protótipo da franquia me soou um pouco como um MVP mesmo das Uhum, franquias, de que você tem que testar as coisas. E aí, vou dar um exemplo do Boticário. A gente também tem umas lojas que a gente faz algumas campanhas diferentes, algumas coisas diferentes, que é isso, assim, às vezes faz algumas ações diferentes numa loja, como teste, para ver se reverbera, né? E o McDonald's e outros exemplos, obviamente, também tem algumas lojas que são foco ali para fazer esse tipo de teste, né? e geralmente projeto sempre tem uma verba muito grande dedicada. Tem um anteprojeto, né, que chama, tem um projeto básico, tem um projeto executivo. Então, assim, a etapa de teste, ela procura ser muito exaurida, assim, pelas empresas na hora de executar um projeto, alguma coisa. E aí tá o capítulo final, né, da parte 2 que aí ele fala sobre. Eu não sei do que ele chamou, se foram pontos necessários para a empresa, né? Acho que foram condições para você fazer. É, que ele dá essas seis pontuações que ele chamou de. Tá aqui. Se quiser, são certas regras que ele fala, né? E aí a primeira é, o modelo vai oferecer valor consistente além do esperado a clientes, empregados, fornecedores e financiadores. E aí eu gostei dessa definição que ele deu de valor, porque eu não pensava dessa maneira. Valor tá ligado à opinião das pessoas e nada mais, né? Então, o que a pessoa vai estar achando da sua empresa parece que reverbera mais do valor que está associado a ela, né? Não sei se vocês concordaram com isso, o que vocês acharam? A Ana tá com um carinho meio assim, de que não falou merda, né? Seu Max Weber falou merda. Michael Weber. Max Weber é foda. Não, é porque eu não tinha parado para refletir nisso e tô refletindo com você falando, entendeu? Perdão Aham. pelas caras e bocas. Isso aqui foi uma coisa que me pegou, né? Pô, mas é só isso, cara, caramba. Porque, e realmente é isso que ele prega o livro inteiro, né? Tipo assim, ele fala que o produto importa muito menos do que o que você está entregando ao cliente. E até em gestão de projetos também, uma coisa legal, né? Que o pessoal fala, acha que só tem três áreas que são. Três trade-offs que você pode fazer em gestão de projetos, que é o escopo, a qualidade e o prazo. Só que na verdade tem um que o Gattoni fala que não fica explícito no gráfico, que é a satisfação do cliente, que talvez seja o mais importante, porque às vezes você entrega o escopo, entrega a qualidade e entrega no prazo, mas o cliente não está satisfeito. Então, assim, a satisfação do cliente eu acho que é o que ele pregou, que é o de mais importante que tem aqui, e está muito associado ao como você vai fazer as coisas, né? E eu não tinha pensado nessa definição de valor ainda, né? E que o valor percebido é o do, eu ia falar do paciente, mas do cliente, no caso, Do né? cliente, isso. Foi isso que eu entendi. Isso. Em Sim, sim. marketing a gente vê muito isso, inclusive na disciplina que eu fiz de proposta de valor, eles falam isso, e era algo que eu via muito no meu trabalho, que óbvio que é muito difícil você ter uma equação, mas dentro da equação de valor, o produto e a qualidade do produto e tal é uma das coisas, mas tem várias coisas, talvez intangíveis, que entram dentro dessa equação de valor, que vão trazer um pouco de qual que é o valor, de fato,
da sua entrega, do que você oferece, do seu serviço, enfim, da experiência que você oferece para o cliente. Então Então, entra eu, dentro da indústria de bens de consumo, toda hora vejo produto, isso. experiência do cliente, que mais você falou, só para saber? Tem tem várias teorias que falam de Deve equação ser de uma função valor, quer enorme, mas ver? só de curiosidade, assim. Mas o que tinha na matéria da proposta de valor, deixa eu achar aqui, um minuto. Cara, Eu vou marketing é uma pegar coisa muito absurda, né, velho? Meu Deus do céu. exatamente aquilo que colocaram. Peraí. Deve ser uma função enorme. Acho que entra até, sei lá, o cafezinho que o cara vai te oferecer na entrada. Tudo. Não, Experiência mas do isso que eu ia cliente. falar, o café da clínica é o da marca, Fé. Então a gente começa a contar a história da Fé na recepção com o café. Aqui, ó, deixa eu Tem uma marca compartilhar que chama aqui. Fé? Uhum. A clínica que eu abri, sim. Ah, velho. Ó, Tá vendo, cara, como é diferenciado? Isso que é. Isso que é. vou roubar a tela aqui, tá? Fica à vontade. Valor são os. Aqui ele traz de um modo mais geral, né? São os benefícios menos os custos incorridos. E aí, quando a gente fala de custos incorridos, na verdade, os benefícios, ele engloba tudo que tem a ver com benefício de entrega do produto, benefício de status, que às vezes aquele produto pode Uhum. trazer, experiência do cliente. E custos incorridos pode ser tanto o custo financeiro, talvez de adquirir o produto, quanto coisas negativas que você tenha decorrente de toda a experiência ali. Então, essa é a equação que ele coloca. Mas eu já vi várias teorias, tá? De talvez um pouco mais aplicada ali a produto, tem uma teoria diferente, enfim. Hum. Caraca, eu adoro marketing, mas eu acho que é muito difícil. E aí, o segundo ponto que ele fala, né? Então, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso tempo. Tem 8 minutos, dá para terminar esse slide. O modelo será operado por indivíduos com o mais baixo índice possível de capacitação. Eu achei uma sacanagem no começo, né? Aí depois ele fala: uma empresa sustentada somente em pessoas extraordinárias não se sustenta. O modo de fazer deve compensar a capacidade das pessoas. Mas assim, até pensando aqui agora, eu acho que quando ele fala baixo índice de capacitação, o necessário de maneira técnica, assim, não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que, pô, ela faz o trabalho normal, só que ela é uma pessoa que não evolui, uma pessoa que, pô, não tem potencial, uma pessoa que não procura otimizar as soft skills, entendeu? Então, assim, quando ele fala baixo índice possível de capacitação, eu entendi que foi muito mais atrelado ao fator técnico do que a tarefa exercida que ele vai precisar, do que no fator pessoa como um todo. Porque a pessoa em si é difícil medir a capacidade dela em tudo, se a gente for somar tudo, né? Então, eu entendi que fosse muito mais voltado pro técnico ali. E aí, eu achei interessante isso que ele falou, porque, tipo assim, as pessoas extraordinárias, elas além de serem escassas, elas também são muito voláteis, assim. Então, por exemplo, se eu fosse falar do exército, por exemplo, muita gente de lá sai porque, tipo assim, do IME principalmente, são bons profissionais e assim, geralmente, tipo assim, eles não se veem como se tivesse dependendo uma situação totalmente deles, mas às vezes é isso que acontece. Não no meu caso, mas, por exemplo, às vezes eles são o único engenheiro que tem num destacamento inteiro. Entendeu? E, tipo assim, você não pode confiar só nessas pessoas e, assim, elas são fluidas também, porque vai aparecer uma oportunidade nova e o cara vai ficar tentado se ele não tiver atrelado principalmente àquilo que ele vai falar depois aqui, que é o modelo de destacar um lugar de ordem impecável para poder você trazer a identificação que ele vai ter com aquele trabalho. O modelo vai fornecer um código também para ele se sentir que ele não está se sentindo imponente, né? Que ele fala que a pessoa, quando não vê ordem nas coisas, ela se sente imponente ao negócio que ela está participando. E ele fala mais também aqui que o modelo deve compensar a capacidade das pessoas. Isso eu achei interessantíssimo, assim, porque se você consegue adiantar uma automação inteira para compensar a quantidade de erros humanos que você vai ter no processo, você já consegue se destacar no meio de muitas empresas desse jeito, cara. Então, assim, às vezes a pessoa, você precisa de uma pessoa para fazer um trabalho X e a pessoa é muito capacitada tecnicamente. Só que se eu tenho uma pessoa que ela é baixa capacitada tecnicamente, mas tem que fazer um trabalho 0,5x para fazer a máquina girar, eu teoricamente já vou estar conseguindo produzir muito mais que ela, né? Porque eu vou estar com um capital orgânico menor, só que eu vou estar conseguindo produzir a mesma coisa ou até melhor, por exemplo, né? E o que mais aqui? Vamos terminar de ler, depois a gente discute ou a gente vai discutindo logo assim? O que vocês acham?
Não, eu acho que só para reforçar que o ponto que ele trouxe, eu acho que da capacidade, como é que ele fala? A capacidade das pessoas, né? Uhum. Esqueci qual é o termo que ele usou. De capacitação, exato. Eu acho que é mais assim, por exemplo, você vai abrir um escritório de advocacia, você tem que ter advogado. Uhum. Não quer dizer que a pessoa tem que ser um mega advogado, ela tem que ser advogada, ponto. Esse é o mínimo, entendeu? Então, é mais nesse sentido e talvez não no sentido de... Ser o melhor advogado do mundo, assim, pegar E as também causas não no sentido impossíveis. de querer inferiorizar outra pessoa, mas qual que é o mínimo? Então, sei lá, um Entendi. McDonald's. A pessoa tem que conseguir ter Conseguir assar um hambúrguer, né? entendimento de como que ela tem que fazer, de cumprir tarefas ali, de manusear as coisas, entendeu? Uhum. Coisa nesse sentido, assim. Também achei, cara. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido mesmo. Aí o 3 aqui, o modelo vai se destacar como um lugar de ordem impecável. A boa organização diz aos clientes e funcionários o que estão fazendo. Isso aqui eu achei muito bom, cara. Porque assim, você entender o que seu negócio está fazendo já te traz um senso de pertencimento, um senso de propriedade naquilo já muito alto, assim. E ele fala uma coisa que é verdade, quando você está num mundo cheio de desordem, de caos, você se sente impotente, tipo assim, você acha que nenhuma decisão que você tomar vai ter algum efeito. E quando você está numa empresa que faz exatamente isso com você, que você está atrás, sei lá, de uma tela preta, num cubículo ali fazendo seu trabalho sozinho e não sabe por que tá fazendo, que nem a série lá, a Ruptura, que os caras estavam trabalhando lá o tempo todo sem saber o que tava fazendo. Tipo assim, a tendência é que você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E aí, todo o trabalho feito no modelo será documentado em manuais de operação. É que eu acho que depende muito também, né? Mas eu achei legal que ele trouxe a ideia de clareza para poder fazer a pessoa compreender melhor o que ela está fazendo. E o modelo fornecerá ao cliente um serviço uniformemente previsível e o modelo utilizará um código de cores, roupas e instalações. Aqui eu comecei a achar um pouco específico, mas eu achei interessante a experiência ser previsível, né? Porque você vai uma vez num lugar, ele dá o exemplo lá do café na barbearia, né, se eu não me engano, e aí você vai outra já não tem um café, aí você vai outra, aí já tem um café de novo. Então assim, você não sabe o que esperar e você acaba se frustrando com isso porque você quer só se sentir confortável em algum lugar. É que nem eu entrar na loja da Boticário e os caras falam assim, pô, aqui não tem mais perfume não, só tem pão. Aí eu, porra, mas eu precisava de um perfume agora, né? Então, entendeu? E aí, pois é, e aí essa foi a discussão final. O que vocês acharam aí? Mais algum ponto a acrescentar? Essa parte que você falou que você acha um pouco engessado documentar tudo, por exemplo, lá na clínica tá escrito para a recepcionista ligar o ar-condicionado. Ela literalmente ela tem uma folha de rotinas de tudo que ela Uhum. precisa fazer certinho. Então, eu acho que dependendo do nível técnico da pessoa, eu acho que é legal ter essa parte bem Pra ficar claro mesmo, né? No Uhum. lugar onde eu trabalho, assim, todos os processos são muito bem documentados, mas eu acho que eles já saem de uma coisa que eu aprendi gestão de projetos também, assim, quando eu fiz aquela a implementação de gestão de projetos, que você não pode pulverizar um processo para que ele deixe de ser uma atividade e passe a se tornar uma tarefa, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu acho que a atividade da recepcionista, por exemplo, seria deixar a sala em condições, né? E aí provavelmente ela vai saber o que tem que fazer. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que, tipo assim, Uhum. trazendo o meu ponto. Se ficar no meu momento lá, por exemplo, colocar um ponto final depois de toda frase que tiver mais de 12 palavras, por exemplo. Eu acho que começa a ficar de uma maneira mais assim. Não, sim, eu acho que, por exemplo, se eu falasse com ela, eu achei que estava no mudo, não, a chamada está no fim. Deixa a recepção mais organizada. Aham. Eu teria espaço para falhas. Espaço tipo assim, Entendi. esqueci de ligar o cheirinho hoje, esqueci de. Aí às Então vezes tá assim, é um processo literalmente. que provavelmente ela não vai precisar ver depois. Mas no fim é isso, né?